E agora, regressando ao registro mais tradicional, já com a participação também da professora Ana Guiar, que é professora na Faculdade de Ciência da Universidade do Porto e membro do Centro de Investigação Green U Porto, com sede no campus de Veirão. Sra. Professora? Obrigada. Parabéns por esta iniciativa, que foi tantas vezes adiada. A minha sensação é que todos queríamos muito que fosse presencial, mas pronto, a certa altura foi tomada a decisão e se calhar, pronto, ainda bem, porque avançamos um pouco mais e um dia havemos fazer um encontro presencial, espero. Como disse, o meu nome é Ana Aguiar, sou professora na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e venho aqui apresentar um trabalho intitulado A Proteção das Vinhas nas Explorações Agrícolas Familiares, em que o foco é a tomada de decisão e o uso de pesticidas. E acho que estão a ver o PowerPoint que estou a partilhar. Este trabalho foi feito no âmbito de um projeto de investigação que já terminou, chamado Pontes entre a Agricultura Familiar e a Agricultura Biológica, e que foi liderado pela professora Cristina Amar da Costa, do Instituto Politécnico de Viseu, e que teve a participação de outros investigadores, os quais eu me incluo, da Universidade do Porto, nomeadamente da Faculdade de Ciências e da Faculdade de Letras. E este projeto foi financiado pela Caixa Geral de Depósitos, certo. Ora, como é que isto começa? A proteção da vinha, desculpem, a FAO apresentou um trabalho em que mostra que 90% dos agricultores são em explorações familiares e que 70% dos alimentos são produzidos nessas explorações. Isto foi algo que para muitos de nós, eu incluo-me claramente, foi uma novidade, não estávamos a contar, estamos a pensar na agricultura, nos grandes campos que existem em várias partes do mundo e não pensamos que os agricultores familiares são não só em maior número, mas também os que produzem maior quantidade. Isto são dados da FAO que estão publicados e muito facilmente acedidos. E por isso, deixa-me só ver se ponho isto aqui, e por isso a FAO decidiu dedicar uma década, de 2019 a 2028, ao estudo da agricultura familiar. E é nesse âmbito que se enquadra este trabalho. E o que é a agricultura familiar? É a agricultura que é gerida pela família, naturalmente, em que, portanto, a maior parte da mão de obra é a família muitas vezes o casal, o sogro, a sogra, o tio, algum familiar, sendo que pontualmente são contratadas pessoas, por exemplo, para as colheitas ou para as sementeiras, e em que o rendimento dessa família provém essencialmente dessa exploração agrícola. Na agricultura familiar, naturalmente, o autoconsumo é muito valorizado, grande parte do que se produz é para consumo da família, e neste caso falamos de família alargada, sendo que uma parte é para venda e este trabalho foca-se mais nessa parte que é para venda. Outra das características da agricultura familiar é que normalmente é policultura. Temos horta, temos fruta, temos um pouquinho de cereais, temos animais e temos também vinha. No caso das zonas onde estivemos a fazer o estudo, a vinha é muitas vezes o único produto que é vendido. Portanto, é produzido para ser vendido, diferentemente de, por exemplo, a horta ou alguns animais. E, nessa medida, a gestão da proteção é muito diferente na vinha do que do resto das culturas, porque os agricultores estão dispostos a gastar mais em fertilizantes e em pesticidas para ter a quantidade necessária e também a qualidade exigida por quem compra, nomeadamente as cooperativas ou as adegas que vão comprar as uvas. Portanto, estamos a falar na viticultura familiar, em que as uvas são produzidas para venda, e por outro lado
tenho que referir aqui que a vinha é, em Portugal, a cultura maior consumidora de pesticidas. Isto não estou a falar só da agricultura familiar, naturalmente. Também queria lembrar que desde 2013 estamos a seguir a legislação, a Lei 26 de 2013, que regula a aplicação dos pesticidas e que veio trazer algumas inovações, como por exemplo o cartão que é necessário para se adquirir pesticidas e, portanto, de alguma forma, alguma responsabilização de quem adquire o pesticida e o aplica. Os viticultores de grandes empresas, médias ou grandes, poderia dizer os viticultores profissionais, fazem registros do que aplicam e também do processo de estimativa de risco e tomada de decisão. Contudo, os viticultores familiares são normalmente pouco controlados, pouco acompanhados e por isso pareceu-nos interessante fazer este estudo. Então, os objetivos... isto aqui está-me a fugir. Só. Os objetivos deste estudo... Estava a ver se tirava isto. Certo. Os objetivos deste estudo pretendiam-se conhecer o comportamento dos agricultores familiares, detentores de vinhas, na tomada de decisão relativamente aos tratamentos fitossanitários e ainda a percepção que estes agricultores familiares têm quanto ao uso dos pesticidas, o perigo, o não perigo, por aí. Como é que foi a metodologia? Primeiro, preparámos um questionário tipo checklist. O questionário checklist é um questionário com perguntas ou afirmações curtas e cuja resposta é muito direta, tipo sim ou não. O que permite depois um tratamento dos dados mais fácil, mais standardizado, mais tipificado e, por outro lado, a própria implantação do questionário é mais fácil e, portanto, é mais rápido obter as respostas dos agricultores. E teve basicamente dois grupos de questões sociodemográficas, para podermos caracterizar o agricultor, e questões relacionadas com as práticas agrícolas, nomeadamente com a aplicação dos pesticidas. Este questionário foi preparado e depois foi como que validado em dois locais, primeiro em Viseu e depois em Vila de Conde, no campus de Vairão, em Vila de Conde. Como é que isto foi? Foi seguida uma metodologia, que é a metodologia dos grupos focais. Em cada um desses locais foram convidadas, digamos, 20 pessoas que são conhecedores das práticas da região, conhecedores da realidade agronómica da região e que, portanto, comentaram o questionário e daí saiu uma série de recomendações e de melhorias e, portanto, só depois disso é que tivemos o questionário pronto para ser implementado. O questionário foi implementado a 109 agricultores familiares do norte de Portugal, basicamente no entre Douro e Minho, a zona de Viseu e também até Aveiro, e depois foram analisados os dados. Este quadro, bom, é um bocadinho difícil de ver aqui, mas isto está vai ficar nas atas, portanto, depois quem quiser consultar será mais fácil, mas o que eu queria destacar aqui é, logo a primeira pergunta das práticas agrícolas, vê-se que todos os agricultores familiares que têm vinha aplicam na vinha pesticidas. A luta química é 100%. Depois alguns ainda aplicam luta biológica, nomeadamente luta biológica de conservação, e alguns luta biotécnica, nomeadamente armadilhas para captura em massa ou a técnica da confusão sexual para a traça da uva. Também é de realçar que 69% não faz qualquer registro das atividades que fez. O apoio técnico também, a maior parte não tem apoio técnico, e posso saltar aqui um bocadinho para aqui. A decisão de tratar é, na maior parte dos entrevistados,
dizem eles, por observação, experiência, tipo, eu já sei, já o ano passado era assim, há 2 anos, tenho muita experiência e, portanto, quando é preciso tratar, trato. Parece pouco sustentado. O cálculo da dose é, na maior parte, em muitos casos, segundo o aconselhamento do técnico que vende o pesticida, mas em 32% dos casos, ou em 22% dos casos, é o que classificamos como a olho. Quando o agricultor nos responde, eu faço assim uma tampinha ou 2 tampas, e depois se a praga estiver muito perigosa, então reforço a dose e ponho o dobro, assim, a olho. E a percepção relativa aos pesticidas é que a maior parte dizem que são indispensáveis. Além disso, também perguntamos se o aplicador usa equipamento de proteção individual e 83% dizem que usa pelo menos uma peça, um chapéu, as luvas, as botas, pelo menos uma. Mas há 17% que não usam qualquer equipamento de proteção individual quando vão aplicar o pesticida. E tratamos os dados com uma análise que nos permite comparar 2 a 2, fazer correlações 2 a 2 destes elementos e, portanto, ver onde é que há relações. E vemos que os indivíduos com maior nível de escolaridade expressam ter mais cuidados relativamente à utilização de pesticidas e à proteção individual. As classes etárias mais jovens e mais escolarizadas são mais cumpridoras, são as que fazem registros, são também os poucos que fazem análise de resíduos de pesticidas nas uvas. Todos usam luta química, como já foi dito, e 70% classificam os pesticidas como indispensáveis. Reparamos ainda que as classes etárias mais velhas e menos escolarizadas têm menos cuidados no uso dos pesticidas. Com isto, concluímos que a utilização de pesticidas na vinha em agricultura familiar é uma prática generalizada, que a tomada de decisão e a escolha do pesticida é, em grande parte das situações, efetuada sem os devidos cuidados, sem acompanhamento técnico e sem registros. Parece-nos que esta informação é relevante, tendo em conta, sobretudo, a importância e o número de agricultores familiares que temos em Portugal e em todo o mundo. Provavelmente esta será um setor que é preciso trabalhar mais, porque aqui estão muitos dos perigos que se fala da utilização dos pesticidas. E com isto termino, não sei muito bem se foi o tempo certo ou não, mas tentei não ultrapassar e agradeço. Professora, foi o tempo certo, seguramente, para ouvirmos e ficarmos esclarecidos com esta sua excelente apresentação e ficamos muito gratos por ela.